Olá, paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma continuidade do livro de Lucas, só que agora partindo do capítulo 10, vai falar da comissão dos 70 ou dos 72. Então, para a gente não perder tempo, vamos ler aqui o versículo número 17, Lucas 10, 17, diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Este vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Então aqui, para a gente não ler todo o capítulo, o capítulo 10 fala da comissão dos 70 discípulos, dos 72 discípulos de Jesus. O Senhor Jesus dá uma ordem e dá os meios como eles devem proceder nessa missão. Então o título que a gente pode dar a essa missão é um jargão muito usado aí, popularmente, está em alta. Missão dada é missão cumprida. Jesus deu uma missão e eles foram e cumpriram a missão. Mas dentro da missão que Jesus deu aos 70, a missão foi concluída, teve êxito, acontecendo coisas além do que Jesus tinha ordenado que eles fizessem, mas no final, Jesus sempre ensina algo que está por trás da mensagem, da missão, por trás da obra, algo mais excelente, algo mais especial. Então eles saíram, para fazer a obra. Jesus diz para eles, capítulo 10, versículo 1, fala assim: Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudais pelo caminho. Então Jesus deu uma ordem assim. É interessante, tem algumas coisas aqui que são... tem alguns simbolismos aqui, tem alguns significados, tem algumas pensamentos teológicos aqui. Quando ele fala de 70, no passado, em Gênesis 10, se entendia que eram 70 nações, né? E também nós temos, quando Moisés, em Números 11, 16 e 17, Deus manda Moisés chamar 70 anciãos, eles vão lá até o monte para se encontrar com Deus. Nós também temos na tradição judaica que o Sinédrio era formado de 70 juízes, né? Então era dupla, eram 36 pessoas duplas, né? Eram duplas, então dava, de 36 dava 70 homens. Então cada um sendo uma testemunha, e na lei judaica sempre haveriam duas testemunhas para ver alguma coisa, para testificar sobre aquele assunto. Então no Sinédrio também tinham 70 juízes. E aí, interessante, Jesus fala para eles que vai os enviar para lugares como cordeiros em meio aos lobos, né? Que eles não deveriam levar nada, que o Senhor ia prover todas as coisas para eles. E também uma coisa muito interessante aqui, Jesus fala assim, antes, não leveis bolsa, nem alforje, nem saudais a ninguém pelo caminho. Né? Perdão, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É interessante isso, que a mesma ordem Eliseu deu a Geazi,
quando ele foi lá para ressuscitar o filho daquela sunamita, fala, não te detenhas no caminho, dizendo que o que eles estavam fazendo era algo de vida ou morte. Era uma missão de muita prioridade. Eles deveriam estar focados naquela missão, eles deveriam estar somente ligados no que eles iriam fazer. Isso é importante. A gente vai comentar depois a aplicação para nós. Depois ele vai dizer, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro a paz seja nessa casa, e se ali houver algum filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, comei do que vos puser adiante. Curai os enfermos que nelas houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Então essa é a ordem da missão dos 70. Eles deveriam ir. Se alguém fosse simpatizante ou discípulo, alguém que já conhecia o ministério de Jesus, eles deveriam repousar ali, comer do que se fosse colocado, eles deveriam respeitar aquela casa, não deveriam andar de casa em casa desesperadamente, porque digno é o seu salário, quer dizer, o Senhor vai recompensá-los, o Senhor vai prover as condições, eles não deveriam ficar desesperados. E a ordem era, entrem nessas casas e curem esses enfermos, e digam para eles que é chegado o reino dos céus. Lucas faz um apanhado, parece, de Mateus, que aqui Jesus está dando uma ideia de um novo Moisés, né, que comissiona, que traz a nova lei, e esses homens são as testemunhas, né, daqueles que Israel tinha as suas nações e deveria ter os seus juízes. Nos parece que é algo que Jesus está trazendo à memória do povo no ministério dele, né? Essa autoridade mosaica. Depois aqui Jesus vai condenar algumas cidades, né, pela dureza do seu coração, porque depois de tudo que viram e experimentaram, eles não deram crédito à mensagem. Né? Ele vai dizer assim, mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade nos apegou, sacudimos sobre vós. Saiba, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então, tanto para aqueles que vão receber a cura, que vão ver os milagres, o reino de Deus é chegado. Tanto para aqueles que vão rejeitar a mensagem, também a mensagem é o reino de Deus é chegado, e não há como impedir, nada pode impedir o reino de Deus de avançar. É o que Jesus está dizendo. Então tem aqui. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e para aquelas cidades. Ele vai dizer assim, até o pó e sacudir a chegada do reino dos céus, e digo-vos que mais tolerância haverá naqueles dias para Sodoma do que para aquelas cidades. Né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, se assentadas em saco de pano de grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás lançado no céu, serás alçado ao céu, até o inferno serás lançado. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus termina aqui as instruções. Nós não sabemos o tempo, quanto tempo levou, se foi uma semana, se foi um mês, se foi 2 meses, quais foram as cidades. Certamente aqui as cidades que Jesus diz que é uma dureza, né? Cafarnaum, Betsaida e Corazim, ele compara também
essas cidades que são cidades israelitas com os Tiro e Sidom, que eram sírios, e quando o profeta esteve lá pregando arrependimento, Jonas, eles se colocaram em pano de saco e se converteram ao Senhor. Então Jesus vai dizer que no dia do juízo, no dia que Deus tomar conta de tudo isso, essas cidades serão menos penalizadas porque elas reconheceram. A gente não vai entrar nesse assunto aqui de escatologia, mas voltando para o nosso assunto, a aplicação para nós, veja que os discípulos voltaram, e eles voltaram muito alegres, porque tudo deu certo, não foram rejeitados, os enfermos foram curados, mas aí aconteceu algo mais, vamos dizer assim, houve um acréscimo, né, um derramamento maior. Eles vão dizer: mestre, em teu nome até os espíritos malignos se submetem a nós. Jesus não vai repreendê-los imediatamente. Jesus vai dizer, né? E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Jesus vai dizer assim: cuidado com a soberba, porque eu estava observando algumas traduções mais antigas, coloca esse versículo como eu estava observando Satanás cair. Como alguém está sentado e vê o outro se movimentar. Então eu vi a queda de Satanás de uma posição elevada. E aí Jesus vai falar isso para eles e ensinar: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Alguns aqui entendem que o que Jesus falou na queda de Satanás é que assim que os discípulos começaram a pregar e fazer a missão, os espíritos se sujeitarem aos discípulos, alguns interpretam que é dessa maneira, neste momento em que Jesus vê Satanás caindo e o reino de Deus chegando com poder. Outras interpretações falam que Jesus estava na sua glória, né, na sua posição eternal, e ele viu Satanás ser lançado, ser jogado pela rebelião contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Claro que Jesus, sendo a pessoa da Trindade, ele está ali junto nesse concílio, né? Mas o que mais importa para nós aqui na missão dada, missão cumprida, é o seguinte: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E é interessante isso, porque a alegria do discípulo de Jesus, o fim da alegria, né, o ápice da alegria, a razão da alegria do discípulo de Jesus, não são as coisas que ele está fazendo aqui na Terra. Porque as coisas que ele está fazendo aqui na Terra são concedidas, são missões dadas pelo Senhor para a implantação do seu reino. E isso nós devemos ficar alegres. Mas essa alegria é uma submissão da alegria maior, de saber que o nosso nome está escrito nos céus. Temos uma identidade na eternidade. Somos filhos. Temos uma identidade na casa do Pai. Isso é muito interessante, porque Moisés, quando o povo erra, ele diz: Senhor, risca o meu nome do teu livro. E Deus fala assim: não, o teu nome eu não vou riscar do livro porque eu te conheço. Eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim, aquele que me abandonar, aquele que rejeitar a minha graça, a minha bondade. Esse é o risco da minha memória. Não existe. A mesma coisa é quando Daniel, nas revelações que ele tem,
E quando o anjo Gabriel chega para ele, a partir do capítulo 10 em diante, se não me engano, no capítulo 9, ele fala assim: Daniel, homem muito amado, você é muito amado e eu vim por tua causa. Você é conhecido nos céus. Veja o diálogo que Deus tem no livro de Jó com Satanás, quando diz: viste tu, meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal. E tantas outras, como nós tivemos Zacarias, né, que entra no templo e quando o anjo Gabriel fala de Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Abraão e tantos outros que tiveram esse testemunho de ser conhecido no céu. Todo homem é conhecido porque Deus criou o homem. Agora, ter a identidade de filiação, de ter o seu nome na memória de Deus, não pelo que a gente faz, mas por aquilo que aceitamos de Deus, que é a sua graça, isso que é importante. Então, o fim da nossa chamada para sermos missionários de Jesus, não é tanto a obra que nós fazemos, isso nós teremos recompensa. Paulo vai dizer que nós teremos galardão, seremos mais o mais importante. E a alegria maior, que Jesus também se alegra, é que homens pequenos como nós, homens que muito poucos de nós, cristãos, têm o domínio das línguas originais, são doutores, são homens piedosos, que conhecem profundamente as Escrituras, né? Poucos de nós, mas que o Senhor chama cada um, nos concede autoridade, poder para sermos testemunhas vivas e fazer algo que o homem natural, imperadores, reis, não podem fazer, que é implantar o reino no coração de um outro homem, com toda a falibilidade, com toda a pequenez, com toda a ignorância, com tudo aquilo que a gente é diante de Deus nas nossas falhas. Então fica com essa palavra: a missão dada é a missão cumprida, mas o fim da missão não é a missão em si, mas o que vem após a missão, aquilo que é preparado para nós pós-missão. Não é apenas a medalha, mas é aquilo que você é para aquele que te comissionou a fazer a missão. A missão é algo importante, mas o que você é para Ele é mais importante ainda. O que nós somos para Deus é mais importante. Somos filhos remidos. Então, nenhuma glória de ministério, nenhuma posicionamento ministerial ou de reconhecimento por dons espirituais ou por qualquer outra coisa é mais excelente do que ter o nosso nome escrito nos céus. Você, meu irmão, minha irmã, seja feliz, porque o teu nome está escrito nos céus. E quando sairmos daqui, como Deus, o anjo falou a Daniel: Daniel, descansa agora, vai para o teu repouso, que no final dos dias essas coisas vão acontecer. Tu descansa, porque tu serás ressuscitado nos últimos dias. Então que possamos cumprir a nossa missão com alegria, prestando atenção, sendo obedientes, sendo fiéis, mas aprendendo com o Mestre que essas coisas todas que nós estamos vendo e realizando para Ele são pequenas diante daquilo que está preparado para nós, como Paulo vai dizer, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração do homem pode mensurar o que está preparado para nós. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Fique com essa mensagem. Missão dada e missão cumprida. Cumpra a missão, mas sabendo que a maior alegria é estar com o nosso nome escrito nos céus. No próximo vídeo vamos falar sobre o bom samaritano, quais as lições devemos tirar sobre a parábola que Jesus fala desse homem que foi um tapa na face dos religiosos. Fiquem na paz, até a próxima.